servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Olá, meus amigos, muito bom dia para quem está aqui nos Estados Unidos. Como vocês podem ver, são 10 horas e 16 minutos aqui. Márcio e eu recentemente tomamos o nosso cafezinho. E para o pessoal do Brasil, boa parte da América do Sul, já boa tarde e um excelente almoço. Para as pessoas que vivem no Oriente Médio, são 7 horas à frente, então boa tarde. África do Sul, já boa noite. Ásia e Oceania, bom dia já da segunda-feira. E para a Europa, muito boa tarde. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a uma nova transmissão aqui pelo canal 14. Hoje somente não quis muita complicação, tô de boa, domingo, né? Descansado. Ontem minha esposa e eu tivemos um dia maravilhoso, foi um date, porque dia 14, que cai terça-feira, né? É terça-feira, né, Márcio? Dia 14 é o equivalente ao Dia dos Namorados aqui nos Estados Unidos. É claro que não celebramos porque é um dia aqui chamado de San Valentin, que corresponde ao Dia dos Namorados, mas na realidade também é a comemoração de uma entidade. Mas ontem aproveitamos um dia maravilhoso, como hoje também, e fomos almoçar, passear, depois voltamos e aproveitamos o dia de ontem. Como eu também desejo a todos vocês que estão acompanhando essa live, principalmente daí do Brasil, de repente você está sentado aí à mesa com a sua família, desfrutando de um almoço abençoado, feito com carinho, não é mesmo? Depois de mais uma semana dura, de trabalho duro, e nada mais justo do que você desfrutar da presença da sua família, de uma comida feita com o coração, né? Homemade, quer dizer, uma comida caseira. E eu gostaria de convidar a todos, se possível, você que está acompanhando essa live, seja desde a sua casa, do trabalho, ou quem sabe você é um motorista de aplicativo e está acompanhando também. Onde quer que você esteja agora, muito obrigado pela sua paciência e também pela sua audiência. Tá aí, o Nezoilton Batista disse, já coloquei no telão para a família toda ficar ligada. Muito obrigado. Eu quero convidar então a que juntos façamos uma oração, conforme está aí no título. Hoje vai ser um estudo bíblico. E depois, se o tempo assim o permitir e o Todo-Poderoso também, aí falaremos do que está acontecendo, né? Agora, de ontem para hoje, uma aparição, 3 aparições de discos voadores, Canadá e Estados Unidos. Já começou esse discurso, essa preparação para que as pessoas comecem a se acostumar com aquilo que eles chamam de nossos irmãos galácticos, mas nós sabemos que são entidades. Mas vamos falar com o Pai agora? Se é possível, aí onde você está, por favor, feche seus olhos e vamos falar com o Altíssimo. Soberano e Criador de todas as coisas e profundidade de sabedoria e riqueza, te louvamos e te agradecemos por esta oração e por esta reunião. Sim, hoje será uma reunião onde os irmãos em diferentes partes do mundo, diferentes países, estados, cidades e bairros, estaremos utilizando-nos da tecnologia para apregoar a tua palavra e preparar os santos para a tua manifestação e os dias que se aproximam, que serão dias maus. Te agradecemos, ó Pai,
pelo ar que respiramos, porque os nossos olhos hoje se abriram e podemos contemplar a tua grandeza, independente se esteja frio, onde essa pessoa se encontra, ou muito calor, como o que está fazendo no Brasil, ou até um pouco fresco, como está aqui na Flórida. Em tudo devemos dar graças, porque tudo que tu fazes é bom. Muito obrigado pela oportunidade de meditar na tua palavra e que a mesma venha mudar a nossa mente, iluminar os nossos pensamentos, encontrar cabida e fazer morada em nosso coração e abençoar-nos ao longo desta semana que se inicia hoje. Que tudo o que for dito aqui venha diretamente do teu trono para a edificação, exortação e admoestação da tua verdadeira igreja, não de um templo feito por mãos humanas, mas aquela igreja cujo templo foi criado por ti, assim como formaste o primeiro homem, e do primeiro homem a mãe de todas as mulheres, Eva, e a partir daí toda a humanidade. Conserva o nosso templo intacto, ó Pai. E aqueles que tentarem destruir esse templo serão destruídos por ti. Porque esse templo é para habitação tua e tua somente. Em o nome de Yeshua HaMashiach, te pedimos e te agradecemos hoje e por todo sempre. Amém e amém. Muito bem. Romanos capítulos 10 e 11. Romanos capítulos 10 e 11. Deixa eu ver aqui. Eu vou jogar aquela Bíblia My Bible aqui na tela para a gente poder acompanhar, mas pegue aí a sua Bíblia, seja a versão João Ferreira de Almeida ou qualquer outra versão que você tenha, para que você também possa acompanhar, tá bom? Romanos capítulos 10 e 11. Nós vamos falar sobre salvação, meus irmãos. Salvação. Tanto do judeu quanto do gentio, ou, como alguns fazem questão de dizer, tanto do judeu quanto também do goim. Nós vamos falar sobre isso. E aí está Romanos capítulo 10, nós vamos ver todo o capítulo 10 e também veremos todo o capítulo 11. E se você, por favor, puder compartilhar essa live nos grupos que você participa, desde já eu agradeço, tá bom? Deixa eu ver aqui como está a transmissão pelo Twitch, tá bom? E aqui pelo FaceTube também. A intenção era fazer uma transmissão mais tarde, mas como hoje teremos o Super Bowl, não que eu seja um huge fan do futebol americano, mas eu pensei o seguinte, bom, o Super Bowl é visto por bilhões de pessoas no mundo. Se não me engano, parece que o último teve, posso estar enganado, mas algo em torno de 2,8 bilhões de pessoas que acompanharam a transmissão. E aí, guess what? O que acontece com a internet? Porque boa parte do mundo estará conectando-se aos servidores dos seus provedores e os servidores dos seus provedores estarão solicitando o serviço dos servidores daqui dos Estados Unidos. E o que pode acontecer com a internet? Pode bugar, pode ficar lenta, pode travar. Então, melhor fazer logo agora e pegando vocês na hora do almoço. Vocês sabem que eu gosto de invadir a sua casa na hora do almoço. Vamos então meditar na palavra do Eterno. Mas não deixe de dar aquela garfada, né, de fazer aquela ginástica bucal que eu sei que você gosta. Apenas, claro, se você puder prestar atenção,
desde já eu agradeço, ok? Então, Romanos capítulo 10 diz o seguinte: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, essa não é a Peshita não, né? Não é a Peshita. Então, e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. A favor deles quem? A favor dos judeus. Isso é o apóstolo, esse texto, tanto o capítulo 10 quanto o capítulo 11, refere-se ao apóstolo Shaul, explicando o mistério da salvação, tanto de gentios quanto de judeus. Então ele diz que a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Adonai a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Adonai, porém não com entendimento. Então, naquela época, o apóstolo Paulo confessa que ele orava para que os seus irmãos, lembrando que o apóstolo Paulo também era judeu, muito embora tivesse a cidadania romana, mas ele era judeu, benjamita, mas ele orava para que os seus irmãos fossem salvos e reconhecia que eles tinham zelo, logicamente não todos, né? Porque alguns, e principalmente aqueles que estavam na escala acima, faziam do seu posto motivo para ganhos financeiros, como hoje também acontece, mas uma boa parte sim tinha zelo pelas coisas de Adonai, porém não com entendimento, o que coaduna com o que nos ensina o profeta Oséias: o meu povo sofre porque lhes falta entendimento. Versículo 3 diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Adonai e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Adonai. Ou seja, esse versículo 3 nos remete a uma situação de arrogância. Eles desconheciam a justiça de Adonai e procuravam estabelecer a sua própria. Como assim? Porque até hoje eles acreditam que a salvação virá por guardar as 613 mitzvot, ou seja, mandamentos. É claro que existem mandamentos que não podem ser cumpridos porque ainda, questão de tempo, né? Ainda não foi construído o terceiro templo, mas isso já está a caminho. Então, eles deixaram de lado a justiça do Eterno e não se sujeitaram a essa justiça, mas tentaram substituí-la, procurando estabelecer a sua própria justiça. Porque o fim da lei é Yeshua, para a justiça de todo aquele que crê. Foi o único que cumpriu toda a lei e não foi achado pecado algum. Então, o fim da lei é Yeshua, para a justiça de todo aquele que crê. Versículo 5 diz: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então, no passado, aquele que procurava praticar a justiça em decorrência das 613 mitzvot deveria viver por essa lei. E pela lei ninguém é salvo. Versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé, vejam o contraponto. Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, das 613 mitzvot, deve viver por essas mitzvot. Aí o versículo 6 vem o contraponto. Mas a justiça decorrente da fé, e uma coisa que pouca gente sabe, é que no hebraico não existe uma palavra equivalente à nossa em português, a fé. A que mais se aproxima
é a palavra emuná. Mas emuná significa muito mais confiança. Tanto que na Bíblia judaica, aquele capítulo 11 de Hebreus, que diz o conceito de fé, a definição de fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Na Bíblia judaica completa fala a confiança. Aí depois vem aquela descrição, pela fé os antigos obtiveram maior testemunho, aí fala de Abraão, de Isaac, de Jacó. Onde está escrita a palavra fé, na Bíblia judaica completa, nessa versão, diz pela confiança Abraão, abandonando a sua família, obedecendo à voz do Eterno, foi para uma terra que ele não conhecia. Apenas um fato, né? E interessante. Então, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Em contrapartida, mais a justiça decorrente da fé, ou seja, da confiança, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Yeshua, ou Mashiach. Versículo 7. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Yeshua dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, hoje a gente não precisa colocar como eles fazem, um filactério, né, enrolado no braço, com aquele cubo preto aqui. Não, a palavra hoje, conforme nós vemos aí, está perto de cada um de nós, na nossa boca e no nosso coração, que é onde devemos guardá-la. Versículo 9. Se com a tua boca, não por cumprir mandamentos, mas com o ato de confessar, de abrir a boca e confessar que Yeshua como Senhor, e depois, ou logo após, e em teu coração, que é o templo onde o Eterno está sempre tocando a porta, creres que Adonai o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Então a pessoa tem que confessar e crer no coração, não crer na mente. Existe uma diferença entre crer no coração e crer na mente. Por exemplo, deixa eu dar alguns exemplos aqui para exemplificar ou para mostrar essa diferença. O que é crer com o coração? É saber que, se nós vivemos, para Ele viveremos. E se nós morremos, juntamente com Ele seremos ressuscitados. Aleluia. Então, a pessoa simplesmente não tem medo da morte. Ela não teme a morte porque sabe que esse é o último inimigo a ser vencido e já foi vencido. Por isso, a famosa pergunta: morte, ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Porque tragada ela foi pelo sacrifício. O que foi, rapaz? Tem nada aqui não. Porque tragada ela foi pelo sacrifício do Messias no madeiro. Então aquele que confessa com a boca e crê com o coração, ele sabe que ele ou ela sabem que a morte não é o fim, mas o início de uma nova vida muito melhor e superior com aquele que nos amou muito antes de termos nascido. Aleluia. Aleluia por isso. Então, o viver é Yeshua e o morrer é lucro. Aí, passamos para o versículo 10, vou chegar aqui para cima. Eu vou ter que te tirar daqui, tá bom?
Chama ele, amor. Vai lá com a mami, vai. A mami vai te dar cenoura. Vai lá. Vai lá com a mami, vai. Então vem aqui dar um abraço no pessoal, vem aqui. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Está bem claro, né? Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porque nele não há confusão ou variação de pensamento. Todo aquele que nele crê não será confundido. E eu até abro aspas aqui para o fato, conforme foi dito no início dessa transmissão, foi de ontem para hoje, né, Márcia? A aparição desses OVNIs. 3 OVNIs no Canadá e também nos Estados Unidos. A tal ponto que o espaço aéreo no estado de Montana teve que ser fechado e alguns caças de guerra dos Estados Unidos e também do Canadá tiveram que decolar para tentar abater o suposto OVNI. E essa é a narrativa que, desde não somente esse canal aqui, mas outros também, vem anunciando que essa narrativa irá crescer cada dia mais, à medida que os dias passam, que os meses também, porque o mundo, as pessoas estão sendo preparadas para conviver com entidades que na realidade são demônios. E que, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana chama de nossos irmãos intergalácticos. E não são poucos, acreditem, não são poucos aqueles que se dizem. Apareceu na China também, né? Muito obrigado, Fernanda. A Fernanda Silva colocou, parece que na China também é. Eu lembrei de ter lido isso também. Que na China também apareceu. Então, não fiquem surpresos que muitos que se dizem cristãos estão acreditando nessa baboseira. Acreditam na baboseira das mentiras, das tábuas dos sumérios, que o Gênesis é um resumo ou uma cópia das tábuas dos sumérios. E vocês vão ver que, por exemplo, o pessoal aí do sistema Dáquila, que pertence a esse sistema diabólico, satânico, não é à toa que lá em Corguinho eles estão construindo uma pirâmide, basta entrar no site deles que vocês vão ver. Estão construindo uma pirâmide. Ontem, quando Márcia e eu saímos, ela pediu para a gente passar numa loja que ela queria comprar uma maquiagem, coisa e tal. E como eu sei, como vocês mulheres são, eu falei, vai lá que eu fico aqui no carro. Porque eu sei que vai experimentar uma, vai experimentar outra, coisa e tal, e aquela demora, e eu fiquei no carro. E aí no carro, essa plataforma me indicou um vídeo do Akel, aquele que era evangélico e agora tornou-se professor da filosofia X. E ontem ele mostrou um testemunho de um ex-pastor da Universal, e depois saiu da Universal, foi para a igreja do Valdemiro e agora é aluno do Akel lá na Filosofia X. E na mesa do Akel, tudo aquilo é esoterismo. O Akel prega pura Kabbalah. Pura Kabbalah. Tanto que, se vocês entrarem nesse vídeo, vocês vão ver na mesa dele uma pirâmide. Esse pessoal ama a pirâmide. Tem gente que dorme debaixo de uma pirâmide para ser energizado, creem nessas besteiras. E tem crente que está acreditando que sim, que nós somos um pontinho no universo, que existem vidas inteligentes em outros países, em outros planetas, que nós não somos os únicos seres sobreviventes
e que estamos destruindo o planeta Terra, então os nossos irmãos intergalácticos virão para ensinar-nos como salvar a Terra. Haja visto que estão falando aí sobre mudanças climáticas, inclusive o Molusco esteve aqui, né, e saiu decepcionado, porque a Múmia prometeu dar apenas 50 milhões de dólares para o fundo da Amazônia, quando a Noruega e a Alemanha se comprometeram com mais. Quer dizer, a visita dele aqui foi um verdadeiro fiasco. Mas existem pessoas que creem nisso, que dizem que são evangélicas e estão sendo confundidas. E aqui nós vemos o seguinte, que a Escritura diz que todo aquele que nele quem? Yeshua, não será confundido. Não será, então não se deixem enganar por esses ensinamentos da nova era, né? Como aquele Luciano César que diz que o Messias não morreu, que desceram ele do madeiro e aí ele foi levado para a região da Caxemira e lá viveu, teve uma filha com Maria Madalena e viveu até os 80 e poucos anos. Isso é mentira, isso é blasfêmia, isso é heresia. Como heresias é o que o sistema Dáquila anda falando por aí. E essas coisas vão aumentar. Mas todo aquele que nele, ou seja, no Messias, crê, não será confundido. E aí o versículo 12 diz, pois não há distinção entre judeu e grego, assim como não há distinção entre brasileiro e judeu, argentino e brasileiro, europeu e brasileiro, diante dos olhos dele não há distinção. Essas coisas ou questões étnicas, raciais, cor da pele, posição social, isso não nos difere de ninguém, não somos diferentes, perdão pessoal, diante dos olhos do Todo-Poderoso. Porque ele diz aqui, uma vez que o mesmo é o Elohim de todos, rico para com todos os que o invocam. Então ele não faz distinção em relação a essas questões. E hoje nós estamos vendo uma divisão tremenda. Eu li, acho que foi no Twitter, foi feita uma proposta, ou será feita uma proposta, para que as unidades militares criem um batalhão somente para o pessoal da sigla, o pessoal do Arco de Íris. Como se eles fossem especiais. E aqui nos Estados Unidos, eu posso até depois tocar no final, mas aí a gente teria que fazer o drible, porque aqui nessa plataforma não se pode nem mencionar isso. Mas aqui nos Estados Unidos, imaginem vocês, pasmem, vejam a que ponto a idiotice está chegando. Debates sobre a menstruação masculina. E se vocês colocarem no Google sobre esse tema, menstruação, vocês vão encontrar o seguinte, que todos os seres humanos podem menstruar. Que a menstruação não é uma coisa específica ou apenas das mulheres, que homens também podem menstruar. Então vejam a idiotice, esse retardamento mental causada por entidades, porque isso é demoníaco. Conforme eu ouvi ontem uma expressão muito interessante, a gente vai ter que alfabetizar os analfabetos funcionais. Então esse versículo aqui, número 11, é muito forte. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então não preciso ir à escola para saber o porquê homem não menstrua. Porque eu sou homem.
E ainda que a pessoa venha fazer um transplante de órgãos, implantar útero e trompas, todo órgão reprodutor feminino em um homem, ainda assim o homem não vai menstruar. Como se a mulher, né, que se sente homem, tapar lá o seu sexo e for fazer um transplante para colocar um órgão reprodutor masculino, não vai engravidar outra mulher. Simplesmente não vai. Isso é confusão. Conforme diz lá em Levítico que um homem não deve deitar-se com outro homem porque isso é confusão. E confusão vem de Babylon. Babylon vem de Babel, onde os idiomas, a linguagem foi confundida. E por que essa confusão foi feita? Porque eles queriam abertamente desafiar os céus. E quando essas pessoas falam dos irmãos galácticos que virão em uma nave especial na cauda do cometa, pegar carona na cauda do cometa, conhecer a Via Láctea, etc. e tal, essas pessoas estão confundidas e querem confundir a outras, e isso é uma rebelião, é o espírito de Nimrod, tal como essas coisas estão sendo faladas nas congregações, nos templos CNPJ, e daí vem o porquê muitos não pregam, por exemplo, que a Terra é plana. E para esse pessoal retardado falar que a Terra é plana, isso daí é uma idiotice. Ontem eu fiquei particularmente feliz porque finalmente, aleluia, né? Eu vi um vídeo do Rafael Bittencourt onde ele fala sobre Apocalipse 2:9 e 3:9. Vocês já sabem o que esses versículos dizem, né? Ele fala dos franco-sabatistas, dos sabatais Zevi, que foi o escolhido e ungido como Mashiach no ano de 1666. Ele fala sobre isso e eu vibrei. Finalmente, Rafael, finalmente, vamos dar nomes aos bois. Porque, conforme já foi falado aqui, deixa eu voltar aqui no versículo 9, diz aí, olha, se com a tua boca confessares a Yeshua como Adonai, e em teu coração creres que Adonai ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, viver, como algumas versões dizem, é Cristo, e o morrer é lucro. Vou ter medo de quê? Eu não falo mais abertamente porque essa plataforma aqui, vocês sabem. Por isso, estamos valorizando mais as plataformas alternativas do que essa plataforma aqui. Mas continuando, então, porquanto, versículo 11, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Infelizmente, tem muita gente sendo confundida por supostos pregadores que ensinam, por exemplo, o dízimo pagão, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade, entre outras coisas. Querem ver um exemplo? O Rodrigo Silva falou que, pregando sobre Salomão, disse que Salomão se tornou tão perverso que teve várias mulheres, foram 300 mulheres e 700 concubinas, e que se enchia de vinho e de tantas coisas, porque ele fez tudo o que ele podia, e depois até, conforme a Bíblia diz, ele se tornou efeminado, que transou até com homens. Rodrigo Silva pregou isso. E não há nenhum texto ou sequer insinuação nos livros de Reis e de Crônicas que Salomão se tornou efeminado. A fonte primária de onde ele tirou isso, comentários da pitonisa ou como se diz, a encantadora de jumentos Ellen G. White. Ela fala isso, a Ellen G. White, que
Salomão se tornou um efeminado que transou até com homens. Então isso confunde, pessoal. Isso confunde. Outra coisa que confunde muito e que isso tem despertado uma preocupação, pelo menos em mim, é esse engano que eu também acreditava e pregava sobre isso, do rapto pré-tribulacional, que a igreja vai ser levada antes de tudo começar a acontecer. Inclusive no capítulo 11 nós vamos ver isso. Versículo 12 então, repetindo, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Elohim de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele, judeu, grego, brasileiro, argentino, polonês, americano, japonês, todo aquele, rico, pobre, branco, negro, amarelo, asiático, brown sugar, azulão, escuro, preto, black, como queiram, todo aquele que invocar o nome de Adonai será salvo. Não o nome do Senhor. Senhor não é nome. Senhor é pronome de tratamento. Todo aquele que invocar o nome de Adonai será salvo. Versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? As três perguntas do apóstolo Shaul. Como, porém, invocarão? Como a pessoa poderá invocar a alguém que ela não crê? Ou algo que ela não crê? E como a pessoa poderá crer em alguém ou em algo de que não ouviu nada? E como a pessoa poderá ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou boas novas, não? Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Adonai, quem acreditou na nossa pregação? E, assim, a fé vem pela pregação. Na versão João Ferreira de Almeida diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra do Eterno. Não ouvir novelas, ou ouvir que os irmãos galácticos virão salvar-nos nessas mentiras. Mas vem pelo ouvir a pregação, e a pregação da palavra do Messias. Aí o versículo 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes, com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Olha só, Moisés já anunciava que os galhos brabos, rebeldes, seriam enxertados na videira. Olha o que ele diz aqui. Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata. Ou seja, insensato é aquele que não pensa antes de tomar uma atitude. Então, com essa gente, eu vos provocarei a ira.
E versículo 20 diz: e Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. A quem Isaías se refere aqui? A nós, os gentios. E isso, guarde esse versículo aqui, esse versículo 20, do capítulo 10 de Romanos. Guarde esse versículo, porque vocês verão, nós veremos, melhor dizendo, já no capítulo 11 que aparece aí, que o tempo dos gentios é esse tempo que nós estamos vivendo. Que o Eterno tem endurecido o coração dos judeus para que se complete o tempo dos gentios. E isso já havia sido predito por Isaías e também por Jeremias, que viveram há mais de 2.500 anos atrás. Então guarde esse versículo 20, novamente, que diz assim: e Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, e esse Israel aqui é Israel nação, povo, não é o Israel espiritual. Aqui não está bem claro que Paulo está falando do Israel nação, não do Israel espiritual, como muitos tentam espiritualizar esses dois capítulos aqui. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Um povo rebelde que deu as costas, que quebrou a aliança com o Eterno por causa da sua desobediência, mas essa aliança será restabelecida através de uma nova aliança, como diz Jeremias. Mas essa nova aliança somente se dará depois que o tempo dos gentios, o nosso tempo, seja cumprido. Ou o nosso número seja completado. Aí o capítulo 11 diz assim: pergunto, pois, terá Adonai, porventura, rejeitado seu povo? Vejam a pergunta profunda do apóstolo Shaul, de Paulo. Ele pergunta o seguinte: será que Adonai rejeitou o seu povo, Israel? Aí está bem claro que trata-se de um povo, não de um Israel espiritual. Não temos que espiritualizar o que está escrito aí. Pergunto, pois, terá Adonai, porventura, rejeitado o seu povo? Ele faz a pergunta e também responde: de modo nenhum. Porque eu também sou israelita. E aí deixa eu explicar uma coisa. Todo judeu é um israelita, mas nem todo israelita é um judeu. Guardem isso. Escrevam até, por favor. Eu estava estudando isso antes de abrir a live, esses dois capítulos. Eu fiz várias anotações aqui, estão as anotações. Eu vou passar para vocês. Eu vou repetir, todo judeu é um israelita, mas nem todo israelita é um judeu. Porque judeus são aqueles descendentes da tribo de Judá, ou Yehudá, que são chamados Yehudim. Mas convencionou-se chamar a todo mundo de judeu. Mas Paulo aqui deixa bem claro que ele é israelita, da descendência de Abraão, e Abraão não era judeu, nem sequer israelita. A região onde Abraão nasceu hoje é o Iraque, Ur dos Caldeus. Então Abraão era iraquiano, ou seria iraquiano nos dias de hoje. Então, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo era benjamita, israelita benjamita. Adonai não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, grande profeta Elias, que será uma das duas testemunhas. Como insta, ou seja, Elias
ele estava instando, atiçando o próprio Adonai contra Israel, dizendo o seguinte: Adonai, mataram os teus profetas, arrasaram, destruíram, violaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Foi quando Jezabel fez um juramento que ia arrancar a cabeça dele, iria matá-lo. Então ele estava afligido, e ele, em seu momento de aflição, instou, ou queria provocar o Eterno contra Israel. Só que aquele povo de dura cerviz, o Eterno, conforme está escrito aí no versículo 2, já os conhecia de antemão. Elias disse: mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei. E se não bastasse isso, de eu ser o único profeta restante, ainda querem tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Aí a gente vê no capítulo de Romanos 9, 27, olha que coisa maravilhosa. Está em Romanos 9, 27, onde Paulo também diz: mas, relativamente a Israel, a nação, não o Israel espiritual, mas a nação dele, ou seja, desse Israel, dessa nação, clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ou seja, que não dê para contar, o remanescente é que será o quê? O que está escrito aí? Vou até aumentar aqui. O remanescente... Opa, pulou. É que será salvo. É o remanescente que será salvo. Está bem claro aí que não serão todos. Porque nem todos que estão lá ou são judeus ou israelitas. Eles são, ou eles vêm daquele pessoal lá do rei Bulam, da região da Casária. Então, voltando ao capítulo 11, versículo 4, que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E lá no livro do Apocalipse nós vemos 12.000 de cada tribo que não se misturaram com mulheres, ou seja, com religiões, não se depravaram, não se venderam, não se deixaram confundir com os diversos cantos de sereia, de mudança climática, de irmãos intergalácticos, de Dáquila Pesquisas e BDM e 49 raças, etc. Então, essa baboseira toda, não se corromperam com isso. 12.000 irão pregar a palavra para os judeus, ou para o Israel, o país, a nação, durante o período da grande tribulação. Versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive o remanescente segundo a eleição da graça. Então, naquele tempo, Elias pensava que estava sozinho. Só eu restei. E querem tirar minha vida. Aí vem o Eterno e diz: não, Elias, eu reservei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal, não se corromperam.
não se deixaram confundir. Aí o versículo 5. Assim, ou seja, tal como foi feito no passado com Elias, hoje também no tempo presente e atual, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, logicamente que Paulo estava referindo-se ao tempo que ele estava vivo, mas vamos pegar essa expressão no tempo de hoje e trazer para os nossos dias atuais. No tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a lei da graça. E eu anotei aqui o seguinte. Romanos 11 fala do Israel étnico, não do Israel espiritual, ou seja, do país. E quem é esse Israel? Nos tempos de hoje, conforme diz aí o apóstolo Paulo, é a geração de judeus que estarão vivos quando o número dos gentios for completo. Prestem bem atenção, se quiserem anotar, por favor, anotem. O Israel de hoje refere-se à geração atual de judeus ou aqueles que estarão vivos quando o número dos gentios for completo. Que número de gentios é esse, Gustavo? Calma, respira fundo que a gente vai chegar lá. Versículo 6 diz, e se é pela graça, não pelas mitzvot, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Não essa graça sem graça que é ensinada nos templos CNPJ, que pode tudo, não é? Pode fumar, pode adulterar, pode ficar, pode pegar uma aqui, pegar outro ali, coisa e tal. Essa graça que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. E se eu pecar, basta pedir um perdãozinho, é como se fosse penitência, né? O católico sente que errou, vai lá no padre, o padre diz o seguinte, reze 300 Aves Marias e 500 Padres Nossos que você vai estar perdoado. O evangélico também, o evangélico gospel também. Sabe que fez alguma coisa de errado, que poderia ter evitado, mas não quis, porque a carne falou mais alto, porque não nasceu da água e do espírito, ainda é um carnal. E aí, basta dobrar o joelhinho, derramar umas lágrimas de crocodilo e pronto. Não, meu amigo, é profunda a coisa. É muito mais forte do que isso. Muito mais forte. Peraí. Onde eu estava aqui? Qual foi o versículo? Versículo 5. 6, melhor dizendo. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Então aqui nós vemos dois tipos. Aqueles que buscam a justificação pelas obras, guardando os mandamentos, como guardar isso, guardar aquilo, não comer aquilo outro, que buscam a salvação pelo cumprimento das 613 mitzvot, e tem aqueles que a eleição os alcançou, aqueles que foram chamados, e os mais, aqueles que não se deixaram ser alcançados pela eleição, permanecem endurecidos. Por isso que até hoje eles rejeitam o Messias. O Talmud ensina que Yeshu, como eles dizem, eles não falam Yeshua, Yeshu, que é um apelido, vamos colocar assim, um nome que degrada, que esculhamba com a imagem do Messias. Yeshu nasceu de um relacionamento pecaminoso de sua mãe, que estava prometida, que estava noiva, mas se entregou a um soldado romano chamado Pantera. E hoje Yeshu está
no inferno coberto de fezes, fezes de todo tipo de animais e também fezes humanas. É isso que ensina o Talmud. Eles não creem na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Ou seja, esses são os endurecidos. Versículo 8 diz, como está escrito, Adonai lhes deu espírito de entorpecimento. Então esse endurecimento dos judeus vem do próprio Adonai, do próprio Criador de todas as coisas. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até ao dia de hoje. Enquanto eles estão entorpecidos ou com a cerviz dura, pescoço duro, são arrogantes, cegos espiritualmente, nós, os gentios, aceitamos e estamos entrando. É o que Paulo diz mais abaixo. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Continuando aqui o versículo 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão, por causa desse entorpecimento, por causa dessa cegueira espiritual, por causa da arrogância e do não reconhecimento de Yeshua como o filho de Yahuwah Tzevaot, louvado seja o nome dele, e também, por conseguinte, a desobediência, então veio a salvação a quem? Aos gentios, para pô-los como? Em ciúmes. E aí voltamos lá ao capítulo 10, versículo 20, que eu pedi a vocês que guardassem. Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Olha aí o que as pessoas chamam de Antigo Testamento, revelando a salvação que está toda escrita ou descrita no Novo Testamento. E como Paulo teve conhecimento disso? Porque Paulo, para escrever as cartas, certamente ele se debruçava, ele lia, ele buscava o entendimento. Onde? No que hoje é chamado de Antigo Testamento, na lei. Então a lei já apontava para o sacrifício da graça. Vejam que coisa. E tudo que Paulo está citando aqui é Isaías. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, ou seja, o povo eleito, mas de dura cerviz, desobediente, o povo obstinado, arrogante, porém diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. E lá no capítulo 11, nós vemos aqui, versículo 8, como está escrito, Adonai lhes deu espírito de entorpecimento, porque até hoje não reconhecem ao Messias. Tanto que eles vão ungir um falso e serão enganados. E isso é obra do Eterno. Em outras palavras, o Eterno, meus irmãos, está no controle de tudo. Tudo o que está acontecendo e o que ainda há de acontecer está sob ou baixo ou debaixo do controle e da santa vontade do Todo-Poderoso. Então, o povo de Israel será enganado? Isso é o que está
determinado pelo Eterno. Por quê? Porque o Eterno lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi, por causa desse entorpecimento, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Versículo 11, nova pergunta de Paulo. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão, por tudo isso que já foi citado aí, por essa transgressão, entorpecimento da parte do Eterno, a desobediência e consequente quebra da aliança. Por causa disso tudo, fui buscado por um povo que não me conhecia. Quem é esse povo? Os gentios. Veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Pô-los quem? O povo que havia sido eleito antes e que desprezou essa eleição. Ora, Paulo continua dizendo, se a transgressão deles, dos judeus, redundou em riqueza para o mundo, porque agora o mundo todo, independente, não há judeu, não há grego, não há brasileiro, não há argentino, não há italiano, não há alemão, não há britânico, não há ninguém, não existem essas diferenças étnicas ou raciais diante dos olhos do Eterno. Então isso redundou em riqueza para o mundo. E o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Que plenitude é essa? Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, então Paulo agora falando para nós, dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Então Paulo se sentia honrado pelo Eterno tê-lo escolhido para pregar o evangelho para um povo que não conhecia o Eterno, mas que o recebeu, e o Eterno estendeu as suas mãos. E o povo que de antemão o Eterno já os conhecia, rejeitou a salvação do Eterno. Então Paulo, poxa, eu fui agraciado, que eu estou pregando o evangelho para um povo que não conhecia o Eterno. E agora eles estão conhecendo. Quanto mais a sua plenitude. Aí o versículo 14 continua dizendo, para ver se de algum modo posso incitar a emulação, ou seja, que o povo de Paulo, lembrando que Paulo era israelita, benjamita, então que o seu povo pudesse emular, ou seja, imitar, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Então Paulo estava dizendo o seguinte, eu quero pegar o exemplo dos gentios, que outrora eram ateus, pagãos, que adoravam o sol, a lua, as estrelas, que adoravam as imagens, e agora conhecem um verdadeiro Criador de todas as coisas, pegar o exemplo deles e emular esse exemplo, imitar esse exemplo para os do meu povo, para que alguns dos meu povo sejam salvos. Versículo 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento senão vida dentre os mortos? Então Paulo faz um paralelo. Olha, se a rejeição deles para com Yeshua trouxe reconciliação aos demais povos, imagine o que vai acontecer quando o meu povo for restabelecido, se não vida dentre os mortos. E, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade.
Se for santa a raiz, também os ramos o serão. E nós somos o ramo que foi enxertado na videira. Aquele ramo brabo, seco, que foi enxertado. Versículo 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira braba, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Então, alguns galhos foram quebrados. Galhos originais. Aí o Eterno, pela sua infinita bondade e misericórdia, enxertou galhos de uma oliveira braba, para que esses galhos brabos fossem coparticipantes da raiz e da seiva, fossem alimentados pela raiz e crescessem à medida que a raiz também ia lhes dando alimento. Isso é maravilhoso, pessoal. Não te glories contra os ramos. Ou seja, não podemos estar vendo aí, vocês não quiseram, agora eu estou aqui, de boa. Não posso me gloriar. Poxa, mas você é um dos que fala mais contra... Eu falo contra os falsos. Mas conforme nós já vimos, existe um remanescente. Romanos 9, 27. Ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, é o remanescente que será salvo. Mas eu não posso me gloriar por causa disso. Porque eu fui enxertado. Nós fomos enxertados. Então, repetindo o versículo 18, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Profundo, né? Dirás, pois, versículo 19, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. E é isso que nós temos que dizer. Por isso, meus irmãos, não é por obras, é pela graça. Para que eu, você, nós fôssemos enxertados, alguns ramos foram quebrados. Então, olha que tão grande salvação nós temos hoje em Yeshua HaMashiach. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, gentio, oliveira braba, galho brabo, enxertado, tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, não seja arrogante, mas teme. Temer aqui não no sentido de ter medo, mas de respeitar. Poxa, quem era eu para estar aqui? Ou melhor, quem sou eu para estar aqui? Eu era, no meu caso, um ex-macumbeiro, família de macumbeiros, que acendia velas para demônios, e agora estou enxertado na videira. Eu era um galho brabo, uma oliveira seca, braba. Então, alguns galhos originais foram quebrados e o Pai me enxertou. O Pai te enxertou. Mas não deixa isso subir a sua cabeça, não. Não fique pensando que você é o tal, que você é o cara, que você é a mulher. Não. Teme. Teme e tema muito. Tema muito. Respeite. Reconheça que você não é nada, que nós não somos nada. E ele diz o porquê. Porque se Adonai não poupou os ramos naturais, também não te poupará. E nisso eu vejo justiça. Por isso, não há diferença entre judeu e grego. Ops! Se eu quebrei o galho natural e te enxertei,
tema, porque se você se ensoberbecer, se tornar arrogante, eu não poupei o natural. O que me custa também não te tirar enxertado, galho bravo? Não me custa nada. Então, tema. Porque se Adonai não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, ou seja, pensai, meditai, considerai, pois, a bondade e a severidade de Adonai, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Adonai, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Nova admoestação. Olha, permanece. Veja a bondade dele. Você era um Zé Ninguém. Você acendia a vela lá pro Mata Virgem. Você bebeu muito Guaraná babado dos Herês, deu cafungada no charuto do Tranca-Rua, subi escada de joelhos lá da escadaria da Penha, no Rio de Janeiro, vivia de boca em boca de fumo. Era para você estar morto, seu galho bravo. Era para você estar morto. Olha a minha bondade. Eu te enxertei. A raiz está te alimentando. Então permaneça nessa bondade. Doutra sorte, você também vai ser cortado. Então não existe essa coisa de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é calvinismo. Não existe isso. Pare de se achar a última Coca-Cola do deserto. O gatão, o pegador, o tigrão do bairro, a gostosa do bairro. Nós não somos nada. Nós somos oliveira braba, enxertados. Isso é o que nós somos. E se a gente vacilar, ele também não nos poupará. Ele tirou os galhos naturais, os ramos. Por que não vai tirar o enxertado? Versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Olha aí, a oportunidade que o Eterno dará ao povo de Israel. Por isso as duas testemunhas vão pregar a palavra. Se eles deixarem a incredulidade, voltarão a ser enxertados. Pois Adonai é poderoso para os enxertar de novo. Aleluia. Agora tem o sim, né? Se eles deixarem a incredulidade, voltarão a ser enxertados. Voltarão a ser enxertados. Pois, se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertada em boa oliveira. Esse era o nosso caso. A nossa natureza era de uma oliveira brava, não era? E contra a natureza, ou seja, contra me falta a palavra agora. Contra o curso natural das coisas. Nós fomos enxertados na boa oliveira. Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Aí ele diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Que mistério é esse? E entre parênteses, para que não sejais presumidos, arrogantes, tá vendo? Deus me escolheu. Eu sou um escolhido. Eu isso, eu aquilo. Não, você é uma oliveira brava que foi enxertada. Você era um pagão, era um idiota, um burro, um imbecil.
que pela infinita bondade e misericórdia essas que somente podem ser encontradas através do Todo-Poderoso, você foi enxertado lá, na mesma raiz que alimenta os ramos naturais, você foi enxertado para ser alimentado dessa raiz também. Mas se você se ensoberbecer, ficar com o narizinho empinado, bumbum arrebitado, caminhando todo... eu sou isso, eu sou aquilo. Pastor, que palavra! Ui! Me arrepiei todo, coisa e tal. Eu sou, eu isso, eu aquilo. Eu arrebento, eu curo, eu profetizo. Tem! Mordecai, yo! Você vai ser arrancado, seu enxertado. Você será arrancado. Porque você não permaneceu na bondade. Você será arrancado. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos, ou seja, arrogantes em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, não é todo, em parte. E eu até anotei aqui, o endurecimento sobre Israel é parcial. Tal endurecimento permanecerá até a plenitude dos gentios, até que o número de gentios seja completo ou completado. Hoje os judeus estão endurecidos por causa dessa plenitude gentílica, período que vivemos hoje. Então tá aí, esse é o período que vivemos hoje. O endurecimento do coração, a dura cerviz, a arrogância deles, permitiu que, então, o evangelho fosse levado aos gentios. E os gentios estão aceitando, e os judeus estão rejeitando até hoje. Então é necessário que seja completado o número dos gentios, que Paulo chama de plenitude dos gentios. E depois que essa plenitude for completada, aí novamente, porque eles são ramos naturais, e se abandonar a incredulidade, conforme nós vimos, eles serão enxertados de novo. E aí vem o seguinte, aí vem o colapso do arrebatamento pré-tribulacional. Então quer dizer que o Eterno virá, levará a sua igreja, né? Teremos um encontro com ele nos ares, ele não vai colocar os pés aqui, será uma coisa secreta, ninguém vai saber, e todos os judeus ficarão lá. Os que são ramos naturais, que permaneceram, que são o remanescente, conforme nós já vimos aqui, os que morreram sendo remanescentes, e aqueles que, os ramos naturais que foram quebrados. Então o arrebatamento vai ser somente para os gentios. É isso mesmo? É isso que eu também acreditava nessa baboseira. Eu também acreditava nisso. E tem pastores que pregam isso, que a igreja vai ser arrebatada e depois que a igreja for arrebatada, então o Eterno vai tratar, vai lidar com Israel. E quando o Eterno voltar, volta com a sua igreja. Então para que arrebatar se vai voltar de novo? Se voltarão de novo os que foram arrebatados? Qual a lógica? Qual o sentido? Alguém pode me explicar, por favor? Então, todo mundo será arrebatado, menos Israel. Ou quem estiver em Israel. E os judeus, como aqui tem vários, eu moro aqui numa área só de judeus, essa área aqui de Boca Raton. Olha, vocês aí, judeus, israelitas, vocês não vão ser arrebatados não, mas todo mundo fica aí de boa. Eu, gentio, vou, porque eu fui enxertado, já que vocês desprezaram. Vocês, ramos naturais, desprezaram. Eu, oliveira brava,
fui enxertado, eu vou, você fica. Isso é ensoberbecimento. E o que nós vimos ali? Que nós devemos permanecer na bondade e na graça, e não sejamos ensoberbecidos para que não o quê? Sejamos também retirados, já que ele não poupou os ramos naturais, que dirá os ramos enxertados. Então essa coisa de dizer que e eu caí nesse erro e hoje eu vejo meu pai como eu fui idiota, mas graças ao Pai pela sua bondade, infinita bondade e misericórdia. Então esse pessoal que está crendo e outros que estão criando essa ansiedade de um arrebatamento. O Romilson já marcou outra data. Sabia, Márcio, que o Romilson já marcou outra data? É abril agora. Já é a 6ª vez que ele marca a data, o Romilson. Então, esse pessoal que cria essa ansiedade e outros que estão já, não tô mais ligando para nada, eu vou ser arrebatado mesmo. Isso é soberba! Soberba de coração! Você, galho enxertado, ramo enxertado da oliveira brava, você está sendo soberbo. O pastor que te ensina isso é um soberbo. Não é isso que Paulo diz aqui. Não é isso. O que ele diz aí está bem claro e estamos vendo versículo por versículo. O que ele diz aí é o seguinte, que esse endurecimento sobre Israel, povo de coração duro, de dura cerviz, será parcial. Ou seja, não é eterno. Terá um fim. E esse fim se dará quando for completado ou completo o número dos gentios, ou a plenitude dos gentios. Por quê? Porque os ramos naturais rejeitaram. E a oliveira brava foi enxertada. E essa oliveira está sendo alimentada pela raiz, que também alimenta os ramos remanescentes. Então, quando se completarem os ramos da oliveira brava enxertada, aí novamente será anunciado, então, o evangelho para os ramos naturais. E como está escrito ali no versículo 23, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Adonai é poderoso para os enxertar de novo. Então virão as duas testemunhas e pregarão por 3 anos e meio. E vão pregar o quê? Basicamente o mesmo que João Batista pregou. Arrependei-vos, pois é chegado até vós o reino dos céus. Depois de 400 anos de silêncio. Por isso, hoje, eu, Gustavo, também digo isso sem medo de errar. Eu não creio mais nesses profetas. Porque até antes de João houve um silêncio de 4 séculos, 400 anos. João Batista foi o último profeta. E cada dia, cada semana se levanta um profeta novo. Tem aí agora já até mostrei para minha esposa, que falou que Bolsonaro vai voltar em 6 meses. Falar em Bolsonaro, ontem ele esteve aqui, pertinho de casa, numa igreja Assembleia de Deus. Lotou a igreja. Vai ver que hoje não está lotada. Já que domingo é o dia que o pessoal fala que é o dia do Senhor, né? Hoje não está lotada. Mas ontem, para ver o mito, lotou a igreja. E detalhe, tinha que pagar para ver o Bolsonaro. Que foi falar por 1 hora dentro de uma igreja evangélica, acho que é a Assembleia de Deus, não sei. Aqui em Boca Raton, eu tenho uma imagem, vou mostrar a vocês. E quando ele entrou, saiu uma mulher falando pro povo, levanta, levanta. Todo mundo, mito, mito, dentro de uma igreja. E de repente, hoje, essa mesmíssima igreja não está cheia.
e o pessoal que está lá talvez não tenha a mesma efusividade ou calor para adorar ao Eterno como ontem adoraram o mito. Isso chama-se idolatria. Então você que está aí ansioso, já até escreveu uma carta de despedida, já fez até testamento para deixar, conforme diz aqui, enfim, os deixados para trás da sua família, você está sendo ensinado errado. O pastor está te ensinando a ser soberbo, porque nós somos ramos bravos, da oliveira brava, fomos enxertados, e ai de nós se nos tornamos arrogantes, porque fomos enxertados no lugar dos ramos naturais. Seremos cortados também. Ai de nós. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. Está aí, ó, versículo 24. Pois, se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, ou seja, fora do comum, do anormal, o Eterno fez algo anormal conosco, nos enxertou sendo oliveira brava na oliveira perfeita, que alimenta. E contra a natureza, é como enxertar um pé de tomate dentro de uma bananeira. É contra a natureza. E contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel. Ou seja, esse endurecimento não alcançou todo Israel. É em parte. E temporário. Até, ou seja, aí está. O endurecimento permanecerá ou perdurará até que haja entrado a plenitude dos gentios. Plenitude dos gentios. E quando foi que se deu essa plenitude? Se você puder, por favor, juntamente comigo, vamos lá em Jeremias. Olha só que coisa maravilhosa. Jeremias, está aqui, eu anotei, capítulo 31, versículos 33 e 34. Está aí. Então, primeiro vai se completar o número da plenitude dos gentios. Depois que esse número for completo, ou tornar-se completo, ou for completado, então olha o que o Eterno vai fazer com Israel. Porque esta é a aliança que firmarei, o verbo está no futuro, com a casa de Israel. Depois daqueles dias. Veja essa expressão aí, depois daqueles dias. Paulo interpreta essa expressão, depois daqueles dias, como os dias da plenitude dos gentios. Porque o número de gentios tem que ser completado. Aí depois que esse número for completado, que todos os ramos bravos da oliveira brava foram enxertados na oliveira verdadeira que alimenta, então depois daqueles dias será firmada uma aliança com a casa de Israel, diz o Eterno. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Não vai ser necessário andar com um cubo preto aqui, como eles andam. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Adonai, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece a Adonai, porque todos me conhecerão. Aleluia. Desde o menor até o maior deles.
diz o Eterno, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa será a nova aliança. Essa será a nova aliança. Mas essa profecia aqui se cumprirá depois da plenitude dos gentios, conforme nós vimos, voltando lá em Romanos, capítulo 11, do versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então, depois daqueles dias, depois desses dias aí, o Eterno fará uma nova aliança com Israel. Versículo 26 diz, e assim todo Israel será salvo. Todo Israel remanescente será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Eu anotei aqui, Jeremias 31, conforme nós vimos, versículos 33 e 34. A primeira aliança foi quebrada devido à desobediência de Israel. Por isso que ele vai estabelecer uma nova, já que eles quebraram aquela aliança. E a expressão depois daqueles dias que Jeremias fala, que representa o período dos gentios, depois que o tempo dos gentios terminar, Elohim virá e gravará a sua lei no coração de Israel. E todos o conhecerão, desde o menor até o maior. Todos o conhecerão. Não haverá necessidade que alguém pregue. Conheçam ao Adonai Todo-Poderoso. Todos o conhecerão. E quais os motivos que levarão Adonai a fazer isso? Nós vemos aí Romanos 11, 28. Diz assim, quanto ao evangelho, são eles inimigos. Ou seja, com relação a Brit Hadashah, os judeus são inimigos. Eles não creem no Novo Testamento. Não creem que Yeshua é o Messias. Tanto que vão, repetindo, ungir um novo Messias. Eles dizem que Isaías 53, a interpretação de que Yeshua é o Filho do Todo-Poderoso é errada. Eles não creem no livro de Enoque. Falam que os essênios mentiram. Porque, ou melhor, eles dizem que o livro de Enoque é mentiroso e que os essênios, que era uma tribo que João Batista os conheceu, que os essênios criam-se no livro de Enoque, como os discípulos também, os essênios eram mentirosos. Que os escritos, os rolos do Mar Morto que foram encontrados, tudo mentira, tudo falsificado. Então, eles não creem na Brit Hadashah. Por isso, quanto ao evangelho, são eles inimigos, por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Então o Eterno, depois que enxertar a oliveira brava e o número for completo, tornar-se completo, o Eterno voltará a reenxertar os ramos naturais. Motivo número 1, por causa do amor aos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó, ou Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o motivo número 1. Motivo número 2, versículo 29. Porque os dons
e a vocação de Adonai são irrevogáveis. Dons aqui não significa dons espirituais. Dons significa dádiva aqui. Não é os dons espirituais. Como, eu tenho o dom de profecia, então serei um profeta eternamente, porque os dons do Eterno são irrevogáveis. Não. Dons aqui significa dádiva, não tem nada a ver com dons espirituais. Então, quando o Eterno fez uma promessa a Abraão, dizendo que de ti farei uma grande nação, e depois que Abraão, depois da morte de Sara, como diz lá o livro de Jubileus, que ele conheceu a Quetura ou Setura, e dos filhos de Setura também nós descendemos dos filhos de Setura, ou seja, os gentios. Essa promessa do Eterno vale para toda a descendência de Abraão, inclusive os árabes, como são descendentes de Ismael. Então isso é irrevogável. O Eterno não vai revogar. Então essa dádiva é irrevogável. E o outro motivo, porque assim como vós também, assim como nós, gentios, outrora, ou seja, em outro tempo, fomos desobedientes ao Eterno, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Ou seja, eles desobedeceram, nós também éramos desobedientes. Mas por causa da desobediência dos ramos naturais, nós alcançamos misericórdia. Fui achado por um povo que não era meu, por um povo que não me conhecia, como diz lá Isaías. Então alcançamos misericórdia, por causa da desobediência deles. Então, assim como o Eterno fez conosco, versículo 31, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Então, assim como o Eterno, através da misericórdia, nos alcançou, a sua misericórdia será estendida mais uma vez aos ramos naturais, mas eles têm que deixar a incredulidade, para que novamente sejam reenxertados na videira. E eu anotei aqui, Adonai usará de misericórdia com os judeus, como ele usou com os gentios. Isso é muito grandioso, não é mesmo? Muito grandioso. E era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês nesta ainda manhã aqui para nós e para vocês aí já tarde, né? De repente você está com sono depois do almoço, a pressão cai, né? A rede está te chamando, o sofá está te chamando, o sofá está doido para te abraçar, ou a cama, né? Ou como está calor, né? Eu me lembro que minha avó e tias, quando estava muito calor, gostavam de dormir no chão. O povo antigo gostava de dormir no chão, ou forrar assim uma esteira e dormir na esteira, né? Debaixo de uma árvore, quem pode, quem tem árvore em casa. Era isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que nem convém, depois de tanta coisa maravilhosa que nós vimos aqui, acho que até estragaria a live falar de disco voador, mostrar o... Amanhã eu mostro para vocês o disco voador na China, aqui nos Estados Unidos e no Canadá. E outras coisas que estão acontecendo, conflito lá no país do Zezé. Acho que nem vale a pena, pessoal, porque essa palavra aqui trouxe alegria e júbilo ao meu coração. Nonique, Marcelo Soares, eu prefiro não falar desse assunto, irmão, desculpe. Hinaini, Aline Golder, ele não quer ler, ele já viu, mas não quer. Que o Mashiach cuide disto. O que foi? Não entendi nada, pessoal. Eu não posso ficar prestando atenção no chat enquanto a gente está meditando na palavra. Poxa, me desculpe. Daniel Oliveira, Gustavo, que live maravilhosa. É muito bom aprender com vocês as escrituras. Obrigado. Não, eu que agradeço.
pela sua presença. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, você está aqui. Olha, Bruno Sandrin, Exu igual a Yeshua. Tá bom, Bruno, tá bom. Fique com esse seu pensamento, tá? Aline Golder, para terminar, por favor, leia Ezequiel 37, 15 ao 28. Vamos ver aqui. Ezequiel. Cadê aqui? 37, né? Do 15 a 28. Deixa eu jogar aqui na tela. Veio a minha palavra de Adonai dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz Adonai: Eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Passei, né? Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz Adonai: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Excelente, excelente comparação. Excelente. Deixa eu ver aqui. Etacília. Oi, tudo bom, dona Etacília? E Nani está aprendendo judaísmo com a turminha do Juju. Por isso que ele está criticando aí, né? Deixa eu ver aqui. Baruch Hashem Yahuwah Zevaot. Deixa eu ver mais alguns comentários. Beatriz Schiessari. Muito obrigado, Gustavo. Vou rever a live, pois sempre escapa alguma coisa. Obrigado pela sua presença. Marisa Brasil 44. Muito obrigado, Gustavo, pela live e a todos. Márcia Gomes. Foi muito aprendizado. Obrigado, Gustavo. Tenha uma tarde abençoada. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. O que eu realmente estou preocupado, pessoal, é que tem muita gente acreditando, tem muita gente esperando ansiosamente por um arrebatamento que não vai acontecer. E isso vai ser uma decepção tremenda. Carlos Roberto Simões. Opa, desapareceu aqui. Gustavo, você viu que um caça americano derrubou um objeto não identificado sobre os céus do Alasca e também no Canadá? É sobre isso que eu também ia falar, o Carlos Roberto, mas eu acho que a live foi tão boa, tão espiritual, que misturar esses dois temas e estragar, né? Eu acho assim. Paulo M. Santos, a hora que eu mais gosto da live, se bem que a live pregação foi excelente, mas podia ter o drible. Santi03, qual é o endereço do seu canal no YouTube, Gustavo? Nonique tá por aí. Nonique, pode colocar o endereço do canal, nesse canal 14 aqui, por favor?
para o nosso amigo aí. Está aqui o Hinaine. Não fui criticado e não sou adepto a qualquer tradição humana. Muito bem. Permaneça assim. Márcia Santos. Gente, vale lembrar que tudo no judaísmo está lá em Deuteronômio. Então vamos respeitar. Pessoal, não foi falado aqui nada sobre judaísmo. Pelo contrário. Pelo contrário. Então não vamos entrar nessa vibe de discutir, não, tá bom? Não pertenço a nenhuma denominação, dou um netzarim e sigo o Mashiach e a sua Torá. É Torá, Hinaine, Torá. É O em vez do U, é Torá. Edelvan Adele Pires, eu também acho isso, sobre que não vai ter esse arrebatamento. Não vai ter, vocês estão ouvindo da boca de alguém que defendeu isso toda a vida, pessoal. Toda a vida. E tem muitos pastores pregando isso. Obrigado, Nonique. Edson Soares, Gustavo, boa tarde. Faz mais live com a palavra. Tá bom. É que eu não gosto de pregar por pregar. Vocês viram que nós lemos verso por verso 2 capítulos da Epístola de Romanos. Então eu não quero pregar por pregar. E isso que foi pregado aqui hoje é um culto, né? Nós tivemos um culto aqui. Não vou pedir oferta, não vou pedir dízimo, tá bom? Eu sou contra esse dízimo pagão que é ensinado. Repito, sou contra esse dízimo pagão que é ensinado nas igrejas. Não vou pedir dízimo. E esse negócio de campanha também. Bom, gente amiga, eu vou ficando por aqui. 12:02 aqui já na Flórida, 2:02, horário de Brasília. E muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Se vocês puderem compartilhar essa live, eu agradeço. E eu quero terminar esse tempo com mais uma oração. Olha, poxa, o que não falta são estudos aqui, né? Tem tantos estudos que eu comecei e não terminei sobre o calendário, o verdadeiro calendário, tanta coisa. Mas por isso que eu coloquei estudo bíblico 001, outros virão, 002, 003 e por aí vai. Mas vamos fazer uma oração? Elohim, eterno e criador de todas as coisas, te louvamos e te agradecemos pela meditação da tua palavra. Pela vida do grande apóstolo Shaul, que pregou o teu evangelho aos gentios. Porque nos enxertaste, Elohim poderoso, na videira verdadeira. E te agradecemos por isso. Éramos aqueles ramos bravos, a oliveira brava. E para que fôssemos enxertados, ramos naturais foram quebrados. E depois que a plenitude dos gentios seja cumprida, então as tuas duas testemunhas voltarão a pregar o evangelho para que os ramos naturais se arrependam e voltem a ser reenxertados na oliveira. E devemos guardar isso com temor e tremor em nosso coração, fora de toda e qualquer soberba e arrogância, porque se não fosse pela tua infinita bondade e misericórdia, hoje não estaríamos aqui, meu Pai. Muito obrigado em nome de Yeshua HaMashiach por esse discernimento, pelo teu ensino. Obrigado por esse dia. E aqueles que já fizeram a sua refeição, dá-lhes um descanso na tua paz, meu Pai. E aqueles que ainda farão, que façam a sua refeição também debaixo da tua paz. Em o nome de Yeshua HaMashiach, amém e amém. Uma coisa que eu quero aclarar aqui, ainda que você, por motivo de
medo, propaganda, como muitos fizeram, receberam, né, a picada do alfinete batizado, como diz o Álvares. Eu não posso falar aqui abertamente, mas você recebeu a picada do alfinete batizado? Saiba de uma coisa. É lógico que haverão consequências na sua saúde, mas não será por causa disso que você foi cortado da oliveira, não, tá? Você continua sendo um ramo enxertado. Permaneça nesse enxerto. Permaneça na bondade infinita do Todo-Poderoso. Não receba mais outra picada desse alfinete batizado. Tá bom? Era esse recado que eu queria deixar para todos aqui. Gente amiga, beijão no coração de todos. Forte abraço. May Yeshua bless you and keep you. May Yeshua lift up his countenance upon thee and be gracious unto thee. May Elohim give you shalom today, tomorrow, and forevermore. May Yeshua bless each one of you. I'll see you very soon. Tchau. Boa tarde. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Oh